Eu sou o Jonatas Rocha, você está aqui no meu canal e nós estamos aqui para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Estamos falando nessa série de vídeos sobre Gênesis. Falamos sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 e agora nós vamos dar prosseguimento a esse ensino e a esse conhecimento. Fique comigo hoje que nós temos muita coisa legal para nós aprendermos sobre a Palavra de Deus. Antes de nós darmos prosseguimento ao texto, eu quero te apresentar 3 linhas de pensamento sobre Gênesis capítulo 1, que são, o primeiro, a teoria do intervalo. A teoria do intervalo vai dizer o seguinte, que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 há um intervalo de tempo e que o mundo houve milhões e milhões de anos e houve uma destruição e a partir de Gênesis capítulo 1 começa a se narrar a recriação do mundo em 6 dias literais. Então essa teoria ela acredita que o mundo realmente, como nós o conhecemos, foi criado em 6 dias. A segunda teoria é a teoria dos 6 dias literais. Essa teoria defende que não, na verdade o mundo não tem milhões e milhões de anos. Na verdade ele foi criado em 6 dias. É literal, realmente o mundo foi criado em 6 dias. Isso é uma teoria que até o advento do método científico tal qual nós conhecemos, ela foi muito difundida no meio dos cristãos. E sempre se acreditou que o mundo foi criado realmente em 6 dias. Em 6 dias Deus criou. E a maneira como ele fez isso sempre para nós foi um mistério. E a terceira teoria é a de que o mundo foi criado não em 6 dias, mas esses 6 dias correspondem a eras. Ou seja, períodos de tempos muito longos. Então, quando Deus fala, haja luz, isso levou milhões e milhões e milhões de anos. Quando Deus diz, separe-se as águas da terra, isso levou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então, nós temos essas 3 maneiras de pensar, ok? Jonatas, qual é a que você acredita? Eu acredito nos 6 dias literais. Eu acredito também na teoria do intervalo, mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero trabalhar com você os 6 dias literais agora. Então fica comigo, vamos agora entender dia por dia como que o mundo foi criado, como que o texto vai explicando isso pra gente, como que é essa narrativa bíblia, ok? Mas antes, você precisa se inscrever no nosso canal, comentar e dar um like, para que nós venhamos crescer e continuar com esse trabalho de ensino e propagação do conhecimento da palavra do Senhor. Pois bem, então dando prosseguimento, nós vamos agora para o verso 3, que o texto vai dizer, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós pensarmos. O primeiro dia narra que Deus criou a luz e fez separação entre luz e trevas. Porém, nós entendemos que, dentro da nossa realidade, o grande provedor de luz é o sol. Só que o texto está dizendo de uma luz anterior à criação do sol, porque a criação do sol ela só vai se dar a partir do 4º dia da criação. Então, segundo o texto bíblico, havia uma luz que ela é anterior ao sol, que provavelmente ela é a verdadeira fonte de luz até do próprio sol, e isso traz uma polêmica porque vai de contra a nossa maneira como nós enxergamos o nosso sistema solar, que achamos que o Sol ele é o provedor de toda a fonte de luz do nosso sistema solar, mas o texto bíblico não vai dizer isso, que Deus no início ele criou um tipo de luz, uma forma de luz que ela já iluminava a terra. E havia uma separação entre luz e trevas. Podemos entender que essa luz, ela provavelmente iluminava uma parte da terra. O texto ele não está dizendo aqui que essa luz é algo espiritual, porque ele diz que a partir dessa luz nós temos a manhã e tarde e noite do primeiro dia. Então isso é uma luz que ela define o tempo.
ela define a maneira como nós enxergamos o nosso dia, como o dia se passa de 24 horas, literalmente, porque a partir da criação dessa luz, nós temos o dia como 24 horas. Há correntes mais antigas de pensamentos que entendem esse fator luz como uma questão de tempo, a criação do tempo. Deus criou o tempo e ele disse que era luz, porque para os antigos luz tem muito a ver com o tempo. Eu não acho que isso é uma maneira muito correta de você compreender esse texto. Eu acho que a melhor maneira de você entender é justamente como uma espécie de luz, uma fonte primária de energia de luz que há até os dias de hoje, que ela na verdade alimenta o Sol. Provavelmente era uma luz um pouco mais fraca, não era uma luz tão forte como a luz solar que consegue contemplar todo o globo terrestre, mas era uma luz parcial, por isso que havia essas trevas e havia essa luz. E essa luz ela cria o ciclo do primeiro dia. E a partir daí vem o segundo dia, que é o que? A separação das águas. E o que é essa separação das águas? O texto vai dizer que Deus ele cria as águas de baixo e ele sobe as águas às águas de cima. E a essas águas de cima ele chama de firmamento. O que é o firmamento? Nós podemos entender de duas maneiras o firmamento. Ou o firmamento é a nossa atmosfera, isso aqui que a gente vê como o azul, como o dia, na verdade são partículas de águas que compõem o nosso firmamento. Porém, essa ideia, ela tem um problema, porque o texto vai dizer que o Sol e a Lua são colocados no firmamento. Então, se nós entendemos como essa nossa atmosfera sendo o firmamento, o texto bíblico ele entra numa certa contradição e a gente não consegue fechar a matemática corretamente, porque aí o firmamento vai estar abaixo do sistema solar. Uma segunda solução é nós pensarmos o firmamento como as concepções das nebulosas. Há ideias científicas que as nebulosas elas são formadas de partículas de água e dentro das nebulosas há toda a concepção de criação de planetas, de estrelas, de astros, de tudo isso. Então nós podemos entender que num lugar bem distante do nosso sistema solar, num lugar bem distante do nosso sistema solar, há um firmamento, há uma nebulosa, que essas são as águas que formam o nosso sistema solar e que estão no firmamento e que tudo é criado debaixo desse firmamento. E o que tem depois desse firmamento? Nós temos o reino espiritual. Existe uma passagem em Coríntios que Paulo vai dizer que um homem subiu até o terceiro céu. Então, a Bíblia diz que existem 3 céus. Nós podemos entender que o primeiro céu é o céu que a gente olha, esse da nossa atmosfera. O segundo céu nós podemos entender que é o nosso espaço, onde compõem os planetas, as estrelas, o Sol, tudo isso. E o terceiro céu é o reino espiritual, é onde Deus se encontra, onde os seres celestiais se encontram, que isso vai além do espaço. Então, Jonatas, o universo não é infinito? Para mim não, para mim o universo ele é finito, ele não é infinito. Há um limite que nós não conhecemos ainda, mas ele existe e o pós ele, ali está o trono de Deus, ali está a região celestial. Terceiro dia, separação das águas e da terra e começa a produzir a vegetação. Deus, como eu falei no vídeo anterior, aqui o texto parece mostrar que o mundo estava coberto de água, havia água para tudo quanto é lugar, e de alguma maneira Deus começa a separar essas águas, ele começa a fazer surgir porções de terra, que é o que nós entendemos como os nossos continentes, que nós estamos aqui hoje. Então esses continentes estavam cobertos de água e agora eles começam a aparecer. E a partir do momento em que eles aparecem, começa a surgir vegetação. Porém, nós sabemos que cientificamente a vegetação precisa de luz para poder se reproduzir e o sol ainda não existia. Então é muito conveniente nós entendemos que realmente aquela luz primária ela é uma luz que está alimentando a Terra, gerando vida na Terra, porque nós temos a vegetação já surgindo antes do Sol ser criado. Então isso presume que havia uma outra fonte
uma fonte primária de energia, de luz, que era capaz de fornecer alimento, gerando fotossíntese para os primeiros vestígios de vegetação. Então, terceiro dia, porção de terra e vegetação, começa-se já a ter uma forma melhor o mundo começa a tomar uma forma. E você vai perceber que todos os dias Deus fala que era bom. Ele termina sempre mostrando que a sua criação é bom. O termo bom aí tem sinal de perfeito. É aquele termo que quando você chega e fala assim, olha, eu fui muito bem, isso aqui é muito bom. Cara, você fez isso aqui muito bem. Isso aqui que você fez é bom. É o termo bondade aqui, de bom, de perfeição. Então Deus está olhando para a sua criação e Ele está falando, olha, o que eu estou fazendo é muito bom. Está tudo muito perfeito, tudo muito ajustado, tudo seguindo uma linha, uma lógica e um raciocínio. Quarto dia, nós temos a criação do Sol, da Lua, das estrelas, dos astros. Isso mesmo, eles são criados na descrição do Gênesis no quarto dia. Deus cria o luminar maior, o luminar menor, para iluminar a terra e as estrelas para poder servirem como guias, um mapa de dias, de estações, de meses. As estrelas, elas servem isso, elas servem como um guia para nós. Então o texto bíblico está narrando isso, ele está dizendo que esses astros são feitos para isso. E como eu disse desde o início do vídeo, havia uma energia primária, uma luz. Porém o Sol potencializa essa luz, ele fortalece essa luz. Agora há uma luz que ela não é parcial, ela consegue contemplar toda a Terra. Ela consegue agora abranger todos os pontos do globo terrestre. E Deus vai falar que isso é muito bom. Dê o seu like, eu quero que você comente aqui, espero que você esteja entendendo até agora tudo que está sendo ministrado, está sendo dito. Permaneça aqui com a gente, Deus abençoe, até o próximo vídeo.